Kátia assumiu o Instituto Reúna, que tem feito um trabalho também muito importante em relação aos temas das políticas públicas em educação, né? E foi fundadora de um instituto que eu tenho muito apreço, que é o Instituto Matema, né? Ela foi fundadora desse instituto e hoje comanda o Instituto Reúna. Então, Kátia, seja super bem-vinda. Uma boa tarde para todos e todas, para nós, né? Uma tarde de trabalho. Obrigada, especialmente, Mozart, por esse convite. É uma alegria poder estar aqui, poder falar de base com quem, de fato, ajuda a implementar a base nesse contexto desafiador, nesse contexto em que nós temos talvez a maior história na educação do Brasil, de uma política educacional que se transforma em política pública de verdade, na melhor acepção da palavra, que passa por 9 ministros, 11 ministros, um impeachment, e segue firme, né, tendo aí uma aprovação muito grande por parte dos professores. Os professores e professoras, no último levantamento feito pelo Datafolha, mais de 80% deles dizem que ter uma base nacional comum curricular é muito importante para orientar as ações. A gente vai falar um pouquinho disso. E aí, no meu nome, em nome do Instituto Reúna, eu quero agradecer essa possibilidade. Então, combinei com o Mozart, nós vamos conversar, vou fazer uma fala, né, quero contar para vocês que eu vou retomar um pouquinho esse histórico da base, de uma maneira bem rápida, mas para a gente contextualizar, né? Eu, às vezes, tenho pensado e visto que nós falamos de base como se todo mundo tivesse vivido a mesma história que um grupo de pessoas, do qual eu tive a sorte de fazer parte, mas Mozart também, e que a gente se envolveu muito, acompanhou muito de perto, acompanhou todos os processos, desde o processo de pensar a base, quando ela entrou como estratégia no PNE, aí depois todo o movimento que o Brasil fez para ir construindo isso, e às vezes a gente acha que todo mundo conhece um pouco dessa história, e eu tenho visto que nem sempre é assim. Então, queria trazer bem rapidamente isso, e depois nós vamos entrar naquilo que é o cerne da nossa conversa, que diz respeito, então, a todo esse papel, essa colaboração que as equipes gestoras têm nessa implementação. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, estão vendo. Eu queria lembrar um pouco, né, desse aspecto, desse lugar em que nós estamos conversando, que é uma formação para os gestores e gestoras, que está vinculado, que vai falar da gestão escolar e o seu compromisso com a BNCC, e que está vinculada à competência geral 3 da Base Nacional Comum das Competências do Diretor Escolar, que diz respeito ao diretor escolar ser responsável por assegurar o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular e o conjunto das aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos têm direito, e assim como todas as outras normas educacionais que dizem respeito tanto às normativas nacionais, né, como as resoluções do Conselho Nacional, especialmente a LDB, mas também tudo aquilo que os conselhos estaduais e municipais e o Conselho Distrital trazem, porque, ao final e ao cabo, cabe ao Conselho Municipal ou Estadual
fazer uma leitura de todas essas normativas educacionais, as normas educacionais, para o território no qual a escola e o conselho estão instituídos. Então, nós temos aí esse cumprimento, esse papel importante das equipes de gestão, especialmente nesse caso, nós estamos falando da gestão escolar, para a implementação. Eu queria deixar claro aqui, gente, que é óbvio que nós não estamos sozinhos e nem podemos estar. Que a equipe gestora da escola, ela precisa trabalhar em muita sinergia com as equipes gestoras da secretaria, né? Com o Conselho Estadual e com o Conselho Municipal de Educação. Especialmente, o time da secretaria precisa também estar envolvido na implementação. Mas é que, de verdade, ao final e ao cabo, a implementação, ela acontece na escola. Então, é por isso que, nesse processo, as equipes de gestão da escola, elas são muito direcionadoras e muito importantes nesse processo de fazer com que a escola, de fato, adeque todos os seus processos e que a base aconteça. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso daqui uns minutinhos. Então, quando nós lemos, né, que vamos assegurar o cumprimento da base, com seu conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis, nós precisamos lembrar o que é essa base, né? A base é um documento normativo e é um documento orientador para elaboração e readequação curricular. Quando a base foi pensada, a base já estava pensada na Constituição de 1988, e a gente gosta de falar isso, né? Por que nós ficamos repisando isso? Olha, já estava na base de 1980, na Constituição de 1988, na LDB de 1996, também se falava de base. Porque essa base não foi criada por um governo específico, no sentido da ideia, ela foi operacionalizada, né, lá já no governo da presidente Dilma, inclusive, já vinha se discutindo a forma dessa base, e ela passa por toda a transição de governo que a gente teve, sem entrar no mérito da questão de como é a transição, mas ela passa por esse processo, porque ela estava prevista lá. Eu acho que, inclusive, foi um movimento muito interessante, porque a base sai do papel, da ideia da lei, da ideia da LDB, para ir se materializando, de fato, a partir do Plano Nacional de Educação, de 2014, porque ela entra como estratégia muito fundamental em 4 das 20 metas do plano. E ela justamente entra ligada à melhoria da qualidade da aprendizagem, da educação básica, ela entra ligada à educação infantil, ela entra ligada ao novo ensino médio e ela entra ligada à formação de professores. Então, vejam que interessante. Hoje nós estamos falando de uma base nacional comum de formação de gestores, mas nós já temos uma base nacional comum de formação docente e uma base nacional comum de formação continuada docente. Então, esse documento orientador, normativo, que foi construído a muitas mãos, que foi analisado e aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, ele é um documento que guarda uma coisa que o Brasil demorou muito para fazer, que são justamente os direitos de desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. E por que a gente fala em desenvolvimento e aprendizagem? Porque a base, ela tem muitas inovações. Eu queria destacar algumas delas. Então, eu trabalhei nos parâmetros nacionais curriculares do ensino médio. Quando nós fizemos os parâmetros curriculares do ensino médio,
nós nem conversamos com quem havia feito parâmetros curriculares do ensino fundamental. Os parâmetros curriculares do ensino fundamental nascem e só depois vai ter os referenciais curriculares nacionais para educação infantil. E esses referenciais não dialogam com a base da educação básica, depois eles também, a base da educação básica até o 9º ano, não dialoga, aliás, na verdade, nesse momento era até a 8ª série, não dialogam com o ensino médio. Então, nós tínhamos documentos muito importantes, muito bons, com muitas qualidades, que inclusive foram preservadas na Base Nacional Comum Curricular, muitas delas, né, porque nenhum documento nasce do zero, ele é um processo de transformação, mas, por outro lado, esses documentos não conversavam entre si. Isso é diferente na base. A base tem características que atravessam toda a educação básica. Outra coisa interessante, nós fizemos a inserção do 1º ano na educação básica, transformamos o ensino fundamental para 9 anos e ficamos muito tempo sem ter um referencial que trouxesse orientações do que os alunos de 1º ano precisariam aprender. Ah, Kátia, mas isso estava nos referenciais da educação infantil? Não, porque as coisas mudam. Você não faz uma adaptação na hora que você coloca os estudantes de 6 anos no ensino fundamental, tem uma série de outras coisas que você vai ter que pensar, inclusive a transição entre a educação infantil e o fundamental. A outra coisa, todo o foco que tinha nos documentos anteriores, os documentos anteriores tinham coisas muito interessantes que falavam de aprendizagens e falavam de um jeito já bastante avançado, mas eles não respondiam a uma questão que, gente, como formadora de professores, que eu sou até hoje, mas que eu fui durante muitos anos, eu respondia para cada 10, entre 10 professores que eu formava. Afinal de contas, o que se espera que o meu aluno saiba ao final de cada ano de escolaridade? Os que faziam menos essa pergunta, mas também faziam, eram os do ensino médio, por uma razão. Porque o ensino médio sempre ainda que nós tenhamos um número muito grande de estudantes que não vão até o Enem, não vão até o vestibular, independentemente da escola, a escola se pauta bastante no currículo dela pelo ensino médio. Desculpem, pelas provas de acesso, pelos exames de vestibular. Então, meio que para esses professores estava dado, mas para a maioria absoluta não era. Outra coisa, quando os nossos estudantes chegam num ano e eles não aprenderam coisas do ano seguinte, como eu não sabia exatamente o que precisava aprender no ano anterior, ficava uma pergunta de assim, como é que eu vou fazer esse estudante aprender? O que é de fato essencial que ele aprenda? Como é que eu posso conversar com os meus pares, dizendo para eles que é preciso que nós revejamos o nosso processo, o nosso planejamento, eu vou ter que fazer algumas recuperações, e aí eu faço o quê? Mesmo os livros didáticos, eu me lembro que uma orientanda minha fez um trabalho tentando entender o que era alfabetização matemática nos livros didáticos, uma vez que o PNLD falava de alfabetização matemática. E aí nós pegamos, na época, a Avaliação Nacional de Alfabetização avaliava matemática no 3º ano. Então, e falava que avaliava a alfabetização matemática. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos 3 coleções de livros de 1º ao 3º ano, as habilidades da ANA, os parâmetros curriculares nacionais e a matriz, né, de avaliação da ANA, e fomos ver como é que os livros conversavam com isso tudo. Gente, uma loucura, não conversavam. Você tinha 3 livros aprovados pelo PNLD,
3 coleções diferentes, de primeiro ao terceiro ano, e mesmo sendo de matemática, que costuma ser, ter uma variação menor, daquilo que é ensinado, a variação era enorme. Tinha livro que ia já até o número 100 no primeiro ano, outros que só iam até o número 30. Tinha livros que ensinavam determinadas coisas de geometria no terceiro ano, e isso não estava em outros livros, ou seja, se a rede deixasse, né, como é comum, né, e eu não sou contra que seja isso, que a escola adotasse os livros, e se no extremo a escola tivesse cada professor trabalhando com um livro de coleções diferentes, nós poderíamos ter alunos da mesma rede que, se estudassem em escolas diferentes, teriam aprendizagens muito diferentes, dependendo do livro que se estudava. Por quê? Porque os autores também, apesar de terem parâmetros, os parâmetros traziam muito mais indicações metodológicas do que falavam em direitos de aprendizagem. Então, quando vem a base, Kátia, tira a autonomia dos autores? Não. Quando vem a base, tira a autonomia das escolas? Não, mas traz uma diretriz. As escolas podem trabalhar com as suas metodologias, com seus agrupamentos, porque o currículo é maior que a base. Mas tem uma coisa que nós precisamos responder para a sociedade, que é, afinal e ao cabo, o que os alunos precisam aprender, né? Essa é uma inovação. E é uma inovação pensada longitudinalmente, né, ao longo de todo um projeto de educação que se cria por uma política importante como é a base. A outra coisa que é muito desafiadora, mas muito relevante, diz respeito ao desenvolvimento integral. A base traz com muita força as 10 competências, e as 10 competências, que são 10 competências muito robustas, que falam de coisas muito importantes, elas equilibram um lado, que é um lado mais ligado ao aprender e aprender a fazer, e um outro lado que vai dizer do aprender a ser e do aprender a conviver. Ou seja, eu estou numa sociedade, eu preciso aprender as coisas da escola, no tempo da escola, mas eu também preciso me desenvolver como pessoa, porque eu tenho que entender qual é o meu lugar no mundo, para que o conhecimento serve, que é essa história de cultura digital, como é que eu uso essa cultura digital com muita responsabilidade. Então, isso tudo se constitui num elemento muito importante nessa base, porque nós vamos dar um passo além do que nós tínhamos conseguido dar antes. A outra coisa é que a base, em 2018, quando eu estava no MEC, nós coordenamos lá a elaboração dos currículos referenciais estaduais, que foram feitos em regime de colaboração com todos os municípios, ou com a maioria dos municípios. Uma coisa certa que vocês precisam saber, houve chamado para todos os municípios pela própria Undime e pelos governos estaduais. Alguns municípios participaram mais, outros participaram menos, outros acharam que não era o momento de participar, mas a participação foi muito grande. E essa participação, ainda que ela não tenha sido, naquele momento, de 100% dos municípios, mas ela criou um movimento muito bonito. Eu acho que 2018 e 2019 foram 2 anos, para mim, como educadora, de um ar de renovação incrível, porque na hora que você começa a rever os seus currículos, discutir a base, conversar com os professores, em todos os lugares que eu ia, as pessoas estavam falando de ajustes no currículo, de aprender mais sobre a base, de produzir coisas. O regime de colaboração não é perfeito, mas essa ideia de trabalhar em conjunto, ela deu frutos incríveis. Na época da pandemia, trabalhando, por exemplo, com o Paraná e também com o Ceará, e, enfim, com o Rio Grande do Norte, aconteceu uma coisa muito bonita. Quando o Reúna fez os mapas de foco,
para poder ajudar a fazer a priorização da aprendizagem, baseada na própria base, esses estados, Paraná, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e também o Ceará, eles fizeram um trabalho conjunto com os municípios. Eles reuniram os times que tinham trabalhado no currículo de 2018 para, em 2020 e uma parte de 2021, pensarem juntos esse movimento. São Paulo, por exemplo, fez uma coisa muito interessante com a Undime, construiu todo o material de educação infantil e fez um processo de formação que tem ganho muita robustez junto com a Undime. Então, esse movimento, ele foi um movimento muito potente. E depois, com a finalização da etapa da educação básica, então, os estados também fizeram todo um trabalho, vários deles também com municípios que têm ensino médio, e com as escolas privadas, que também foram chamadas para essa discussão, fizeram os currículos referenciais para o ensino médio, para a etapa do ensino médio. Então, hoje nós temos 100% das unidades federativas, que entre 2018 e 2021 revisaram seus currículos de ensino médio, de ensino educação básica, e 98% dos municípios que, a partir do trabalho com os estados e da própria base, fizeram, então, referenciais curriculares alinhados à BNCC. Agora, por que a base é tão relevante? Eu queria gastar um tempinho para falar disso aqui. Eu já disse assim, que ela estava na Carta Magna, na LDB, porque ela alinha o PNLD, porque ela estava no Plano Nacional de Educação, porque ela responde a uma dúvida antiga dos professores, porque ela informa aos pais o que se espera que os estudantes aprendam, né? Os pais podem acompanhar, é um direito da sociedade fazer esse acompanhamento, mas tem uma coisa, que a base carrega um sonho, e é aqui que eu gostaria que a gente pudesse pensar. Não é à toa que ela está na nossa Carta Magna, e não é à toa que ela está na nossa Lei de Diretrizes e Bases. Ontem fez 100 anos de Darcy Ribeiro, e o Darcy Ribeiro foi responsável, com outras pessoas, por grandes mudanças, por trazer com ele um sonho de uma educação pública de qualidade para todos os estudantes, independentemente do endereço da escola que eles estudassem. Quando a Carta Magna de 1988 vem com todo o vento da redemocratização, ela traz muito forte o papel da educação, uma educação para todos, uma educação de qualidade para todos, e é aí que a base entra. A base entra, por quê? Porque nós precisamos garantir, nós precisamos saber quais são, defender e fazer com que aconteçam os direitos de aprendizagem dos estudantes, né? O professor Chico Soares, que fala isso, ele diz, olha, se tem uma vantagem que eu vejo na base, apesar de que ela cumpriu uma etapa, ela foi a melhor base que a gente pôde fazer com o que nós conhecíamos, provavelmente, daqui mais um tempo, tenha coisas para se rever, não é? Como todo documento, ele é vivo, mas tem uma coisa que a base traz, que é a coragem. Finalmente, então, em 2014, se começa um movimento para dizer, vamos falar de direitos de aprendizagem? Vamos colocar os estudantes no centro? Todo mundo tem os seus direitos, os professores precisam ser bem formados, reconhecidos, mas a escola, desde a sua origem, ela forma as novas gerações. E, por ela formar as novas gerações, explicitar o que se quer que essa sociedade deixe de legado para os estudantes, sabendo que é possível fazer mais do que aquelas expectativas que estão lá, mas que aquelas expectativas já são tão altas, elas já são tão bem posicionadas, que se eu fizer aquelas expectativas, essa educação no país dá um salto. Então, a base, ela carrega uma ideia que é,
nós sempre tivemos, e a gente ainda tem, sistemas muito desiguais. Mas nós demos um passo muito grande quando nós dissemos que tem que ter escolas para todos. E nós avançamos muito na educação, não é? Queríamos, hoje, a não ser determinados lugares e pontualmente em algumas etapas, mas se nós pensarmos de modo geral, o Brasil avançou muito no acesso à educação. Nós temos escolas, nós avançamos, Kátia, mas nós temos escolas ainda em condições precárias. Temos, mas nós já temos muitas escolas boas também, porque nós avançamos em políticas de fomento, como o PAR e o PDDE, nós avançamos como o próprio PROBNCC, que foi feito para apoiar o desenvolvimento dos currículos, a implementação da base. Nós temos materiais, a Política Nacional de Materiais Didáticos, gente, ela é uma coisa incrível. A Kátia, mas falta livro, falta. Mas olha o que é interessante, a maioria absoluta dos estudantes tem livro, os professores têm acesso aos livros, e o livro didático, por exemplo, nas regiões Norte e Nordeste, do PNLD, é o principal, e do Centro-Oeste também, é o principal material utilizado pelos professores de ensino fundamental. Isso também aumenta a igualdade, né? Porque você faz chegar os livros em territórios muito longínquos, nós estamos muito distantes, estamos muito desiguais na questão da conectividade, mas nós também vamos avançar nisso, porque nós temos agora a lei do FUST, tem outras coisas acontecendo. Mas sabe quando a equidade vem? A equidade vem quando todos aprendem. Quando todos aprendem o que é certo na idade certa. Quando a escola ensina, quando a escola faz o aluno vir, ficar e aprender. E é aí que nós ainda não temos essa equidade. E é este o desejo, o sonho que a base carrega. É claro que nós precisamos melhorar a renda, moradia, garantir alimentação para todos, nós estamos falando de justiça social. Mas o país nunca vai ter justiça enquanto ele não tiver equidade em educação. Nós podemos melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, como nós já tivemos período em que as pessoas passaram a ter mais acesso a bens de consumo e tal, mas a qualidade da educação não virou. Então, por mais que você faça programas de auxílio de renda, de apoio, e eles sejam importantes, de bolsa para estudantes na universidade, enfim, nada será tão bom como se você tiver os seus alunos aprendendo. Me lembro de uma história muito recente, eu tenho um irmão que foi fazer direito já mais velho, e ele contava a história de jovens que entraram na universidade com bolsa, né, ProUni, enfim, essas bolsas, e eles entravam e saíam, porque eles tinham tido uma educação básica, eles eram, às vezes, os únicos da família que tinham terminado o ensino médio e conseguido entrar na faculdade de Direito, mas eles não conseguiam continuar, porque eles não sabiam ler e escrever adequadamente para se tornarem, para alcançarem os conhecimentos para se tornarem advogado. Então, por isso que nós vamos falar tanto da importância de se implementar a base. Uma outra coisa que é bem relevante é entender o papel do currículo. Por que hoje, neste trabalho que vocês estão fazendo com a cátedra, o professor Mozart nos chama para falar de base? Por uma razão, porque o currículo não está dado quando ele está escrito. O currículo não está dado quando a base termina. Se eu conseguir passar para vocês essa mensagem, eu já vou ficar muito feliz. E o currículo tem uma coisa muito importante. O Michael Young, que é um pesquisador da área de currículo, ele fala uma coisa que a gente não pode esquecer. Ele diz que a escola, observem que ele não fala o MEC, ele não fala dos governos estaduais, ele fala da escola. Que a escola precisa se perguntar se o currículo que ela está desenvolvendo
é um meio para os estudantes adquirir conhecimento poderoso, porque é disso que eu falo. O conhecimento, ele muda a chave, ele vira o jogo, ele me ajuda. É claro que eu preciso de outras coisas, mas quem tem conhecimento tem muito poder na mão de enxergar o mundo, de duvidar das coisas, de valorizar a ciência. Então, ele diz, olha, eu preciso de um currículo que promova a aprendizagem para além da escola. Não é para passar no vestibular, não é para a próxima prova. É claro que isso faz parte, mas não é a essência. Não é treinar para a prova do Saresp, nem do Saeb, não é? É muito além disso. É chave de leitura de mundo, de criação de outros conhecimentos. E aí ele diz assim, que os estudantes em situação de vulnerabilidade social, que, gente, são a maioria dos estudantes que estão nas nossas escolas públicas, e 90% desses estudantes, até um pouquinho mais, de alta vulnerabilidade e de vulnerabilidade social estão na escola pública, talvez o conhecimento que a escola aporte na vida desses estudantes seja a única oportunidade que eles têm de caminhar. Então, quando a gente fala de currículo, nós estamos falando de uma porção de coisas, né? Nós estamos falando, por exemplo, de um documento que, da visão de um currículo, trazida num documento muito recente da Organização Mundial de Saúde, com a Unesco, que fala quais são as 8 condições essenciais para uma escola se tornar uma escola promotora de bem-estar e saúde dos seus professores e dos seus estudantes. E entre as 8, é um documento muito interessante, depois eu compartilho também o link dele com vocês. Esse documento coloca 8 condições, e sem dúvida está ali políticas e recursos governamentais, os recursos que a escola precisa ter, a parceria da escola com a comunidade, mas tem 4 coisas que eu gostaria de destacar. Uma é o item 3, que é governança e liderança escolar. Então, quando a escola tem um modelo de governança e liderança que dá suporte para ela é uma escola que é capaz de promover bem-estar. A outra coisa muito interessante é o ambiente socioemocional escolar. Ou seja, a escola tem que cuidar dos afetos, das relações. Ela não tem um espaço médico. Esses serviços de saúde escolares, eles precisam ser fornecidos pelos equipamentos sociais do entorno que a secretaria precisa ajudar. Mas o ambiente socioemocional escolar, que garante a fala, que garante o sentimento de pertencimento, que tem um espaço físico que acolhe, eles são muito importantes, junto com o currículo. O currículo é o 5º item. Por que o currículo está aí? Justamente porque um currículo bem organizado, que é bem desenvolvido, e aqui entendendo o currículo já num sentido um pouquinho mais amplo, de dizer como é que, 3 coisas, o que o aluno tem que aprender, como isso será ensinado, e quem é esse estudante a quem eu vou ensinar essas coisas, de tal modo que eu possa cuidar do adolescente, né? Tendo uma escola para adolescente, assim como eu tenho uma escola de educação infantil, porque cada etapa da escola tem as suas especificidades, quando eu garanto isso e faço os alunos aprenderem, aprender é bom. E dá trabalho, mas é muito bom. Então, eu me sinto bem, eu me sinto valorizado, porque eu sou capaz de aprender. Então, o currículo tem uma centralidade imensa, né? Eu me lembro uma vez, quando a professora Ana Penido fez uma pesquisa junto com o Porvir, chamada Nossa Escola em Reconstrução, e aparece lá, com jovens, né, 132 mil estudantes, adolescentes e jovens do Brasil todo, e aparece lá que um dos desejos maiores dos estudantes para uma escola que fosse diferente é que eles aprendessem matemática na escola. Quando a Ana viu aquilo, ela me chamou para conversar, e ela disse, Kátia, você viu um desejo dos estudantes? Eles querem aprender matemática. Eu falei, claro, Ana,
porque matemática é tão excludente, matemática deixa tanta gente para trás, que eles têm o sonho de aprender, porque aprender matemática dá status, ser bom de matemática é bom, né? Então, o currículo tem essa força. E aí, quando nós vamos pensar na implementação, nós precisamos pensar o que é estar alinhado com a base, porque todo mundo fala de alinhamento com a base. Logo que o Instituto Reúna começou, as pessoas diziam assim, está até na resolução do Conselho Nacional de Educação, né, que formação de professores, material didático e avaliação precisavam estar alinhados com os novos currículos, portanto, com a base. E aí eu comecei a fazer uma pergunta, o que é para você estar alinhado com a base? Eu perguntei isso para muitas pessoas, professores, gente que escreveu a base, e eu comecei a ver que não tinha um consenso. Aí o Instituto Reúna fez uma pesquisa chamada Consensos e Dissensos de Alinhamento com a Base, que inclusive está sendo publicada nesta semana. E aí nós descobrimos que não tinha consenso, tinha muito mais dissenso do que consenso, ou seja, não tinha um acordo, porque no fim, você falava de alinhamento com a base, mas você dizia assim, tem que ter metodologias ativas, para estar alinhado com a base, tem que ter metodologias ativas. A formação de professores, para ela estar alinhada com a base, ela tem que ser contínua, ela tem que ser mão na massa, ela tem que formar comunidade de prática. Eu comecei a olhar aquilo e pensar assim, gente, eu posso ter formação sobre metodologias ativas. Se eles não entenderem o que é texto semiótico, multiletramentos, investigação em ciências, letramento matemático, 10 competências gerais, ninguém vai. Eu posso ter uma formação maravilhosa, um livro didático maravilhoso, uma avaliação, e nada disso está alinhado com a base. Porque quando eu penso em alinhamento com a base, eu tenho que pensar as estruturas muito fundantes que a base tem. Então, integração curricular. A base tem uma coisa muito interessante. Com o primeiro ano. Como é que eu integro o 9º ano com o ensino médio? Será que nós já lemos isso? A base traz muitas novidades, ela vai falar de textos semióticos, ela vai falar de multiletramentos, os nossos professores sabem o que é multiletramentos? Será que o livro didático que eu escolhi esse ano para uma série, ele está falando de multiletramentos? Como é que trabalha 10 competências? Como é que é o ensino na lógica das competências? Essa integração curricular, ela traz uma ideia diária do conhecimento, mesmo no ensino fundamental. Já se fala em ciências humanas, dividido em história e geografia. Então, já se fala em linguagens, que inclui língua portuguesa e mais artes, educação física, e um pouquinho mais para frente a língua estrangeira, que é o inglês. Será que nós estamos discutindo esse conceito de área na nossa escola, nas formações que a rede pública faz? Não sei, né? Se o meu foco for no jeito de fazer a formação, se eu leio o texto introdutório do livro didático, se as avaliações que eu estou fazendo, quando eu estou lá, sou dirigente de uma rede municipal ou estadual de educação e vou contratar um trabalho de avaliação com o Instituto de Avaliação. O termo de referência para o edital de contratação de material didático, de formação de professores, da avaliação, eles estão dialogando com o conteúdo da base? A base vai falar de ensinar álgebra em matemática, desde o primeiro ano até o ensino médio. Os meus professores de matemática de Fundo 2 e médio até sabem álgebra. Talvez eles não saibam ensinar, mas eles sabem. Agora, e o pensamento algébrico que precisa ser desenvolvido de 1º ao 5º? Ele está pensado nas formações? A proposta do inglês lá como língua franca, os professores que trabalham em inglês no Fundamental 2 e no médio sabem isso? Não sei. Essa progressão de aprendizagens, ela está clara?
O que significa? Que não tem só no fundamental, ela tem desde a educação infantil, o princípio de que este ano eu tenho que aprender menos do que eu aprenderei no próximo ano, e isso tem uma lógica que é uma lógica do quê, mas do porquê. Quando eu digo assim, olha, não estava bom fazer probabilidade estatística só lá no ensino médio, não estava bom fazer álgebra só lá no 7º ano, não. Por quê? Porque se você estender o tempo, você torna a aprendizagem contínua, progressiva e mais simples. Você não faz nada de pensamento algébrico até o 6º ano. E a linguagem algébrica cai para o menino, para a menina, lá no 7º ano, não aprende, né? Então, eu preciso aprender a ler um pouco em cada ano, aprender a ser alfabetizado cartograficamente um pouco em cada ano, desenvolver noção de tempo em história, língua portuguesa, matemática, geografia, filosofia, porque o tempo vai ganhando ciências, porque o tempo vai ganhando dimensões diferentes a cada etapa da escola. Isso é o princípio de integração curricular. O ensino e aprendizagem na lógica da competência. Agora nós estamos falando de metodologias ativas, porque na base, competência está definida como conhecimento em ação. A gente sabe fazer isso? Não sei. Então, e o desenvolvimento integral? A nossa pesquisa de consensos e dissensos mostra que indistintamente para professores, autores de livros, editores, escritores do currículo alinhado com a base, especialistas de educação, o desenvolvimento das competências é o maior desafio que se tem. Então, se eu não trouxer esse currículo para o centro, se eu não discutir os fundamentos, se eu não estudar com os meus professores o currículo referencial do Estado, do município, a relação entre eles, alguns elementos da base, porque a maioria dos currículos se apoiou bastante na base, vai ficar muito difícil trabalhar isso. E aí, eu vou ter uma diferenciação, que é, eu não tenho um currículo que de fato acontece. Eu vou ter um currículo prescrito, mas eu não vou ter um currículo vivido. Gente, e eu nem falei que precisa alinhar o projeto político-pedagógico da escola, né? O projeto político-pedagógico da escola também precisa se alinhar. Quando eu tenho as pesquisas internacionais, com países que estão, mesmo países africanos que estão desenvolvendo políticas curriculares, mostram que você avança mais quando você pensa que o currículo está no centro, porque você precisa saber para onde você vai, a avaliação avalia se você está indo ou não, e ela te permite alinhar isso, seja a avaliação da escola, seja a avaliação de escala. Quando você faz um plano de formação que está pautado nesse currículo, para ajudar os professores a entenderem mais, a se envolverem mais, a se sentirem pertencendo com aquilo, e quando você escolhe bem o material didático, porque esse material didático, ele nunca vai ter uma identidade absoluta com o currículo local, com o projeto pedagógico da escola. Porque, gente, isso aterrissa em cada escola, isso aterrissa com as crenças, isso tem relação com o que a gente está fazendo. Mas eu não posso ter um material que seja água e óleo com o currículo, não é? Porque se ele for água e óleo, ele não vai ajudar o professor, e nem vai ajudar a formação, e nem vai ajudar a aprendizagem. E aí a aprendizagem pode estar super bem prevista no currículo e nunca acontecer. Então, o gestor, na escola, com essa consciência, ele se organiza para, não é fazer a formação mais legal só, eu vou fazer uma formação muito boa, mas que precisa ajudar o professor, a professora, para os coordenadores pedagógicos e a nós mesmos, a entendermos os principais princípios, é ótimo, né? Os princípios fundantes desse conjunto de documentos potentes que nós temos. Quando faz a seleção de material didático, seja a rede que vai fazer um material específico, ou que vai comprar, ou que vai usar o PNLD, eu não posso fazer qualquer seleção.
Por isso que o Instituto Reúna ficou tão preocupado em fazer guias de orientação para essa seleção, porque nós queríamos muito que as pessoas vissem que esses princípios, que existe um conjunto de princípios para o currículo que vai se desdobrar lá no material didático. Esses princípios precisam ser vistos. Olha, eu posso ter variação, material didático que trouxe uma metodologia um pouco diferente, mudou um pouquinho a ordem dos conceitos, um livro trabalha por capítulos, o outro por unidade, está tudo bem. Está no âmbito, um usa mais jogos, o outro não usa, está tudo bem. Está no âmbito do autor, mas não pode faltar o que está previsto. Precisa estar alinhado ano a ano. Precisa ter jogos, problemas, investigação, cultura digital, porque se não tiver atividades com isso, tá super bonito, eu copio lá as habilidades da base, mas não necessariamente eu estou desenvolvendo o meu currículo. Por quê? Porque não tem projeto, não tem problematização, não tem investigação em ciências. Os estudantes estão fazendo treino de grafia, de letra, mas não estão aprendendo a ler imagens, a ler diferentes tipos de texto. E eu não estou falando aqui de se tratar de um método ou outro de alfabetização. O que eu estou dizendo é como é que eu levo o conhecimento, que é direito do estudante ter, para dentro da escola, né? E com a avaliação, seja de escala, seja essa avaliação que o professor faz no dia a dia, acompanhando, monitorando esse processo todo, inclusive retroalimentando a formação, a melhoria da compreensão do currículo, a melhoria da compreensão do próprio material que eu uso, a melhoria da própria avaliação, né? Quando o nosso trabalho começou, o Reúna foi fazendo uma série de coisas que vocês podem usar, e eu estou terminando para a gente conversar mais. Nós temos, desde 2019, os percursos formativos. Tudo isso, gente, está no site do Instituto Reúna, e vocês podem usar com tranquilidade, é tudo gratuito, basta se inscrever, quem ainda não se inscreveu, fazer um pequeno cadastro, e tá lá. Chama-se percursos formativos. Nós temos 2. Um bem introdutório, que são pautas para serem usadas na escola, nas redes, para trazer esses fundamentos muito básicos da BNCC e dos currículos. Depois a gente avança um pouquinho, que é o percurso formativo na prática, porque aí nós ajudamos a entender como é que trabalha habilidades, competências, como é que faz um planejamento por competências. E nós criamos um caderno para coordenador pedagógico, que ajuda o coordenador pedagógico, a equipe gestora da escola, a operacionalizar essas pautas formativas na própria escola. Nós temos 3 mapas, os mapas de foco da BNCC, que ajudam nessa priorização curricular. Gente, ela vai ter que ser feita. Outro dia eu estava conversando com a professora Márcia Bernardes, e dizendo assim, ela não termina nesse final de ano, gente. Nós temos recomposição de aprendizagens por mais 3 anos. Só quando os estudantes que hoje estiverem no 3º ano, chegarem ao 5º ano, é que nós vamos ter rodado um ciclo para dizer, ufa, fizemos um trabalho e agora ele pode começar o 6º ano no currículo que ele tinha. Então, organizar esse currículo, entender que esse currículo é um currículo temporário, mas é o currículo, que eu não vou levar 2 currículos em paralelo, mas que a BNCC precisa ser a orientadora disso, é importante. E daí nós fizemos mapas de foco nas redes, que é um conjunto de orientações para as redes poderem coordenar esse processo, e os mapas de foco na escola, que são pautas formativas, é um conjunto de orientações para fazer reuniões pedagógicas e ajudar os professores a entenderem melhor essa questão da base, da sua implementação numa visão de recomposição de aprendizagem, de contínuo curricular, conforme foi orientado pelo Conselho Nacional de Educação. Nós temos os guias de análise de livros didáticos, para essa faixa etária com a qual vocês trabalham. Nós fizemos, já fizemos 4, né, um para cada série, porque nós fizemos para educação infantil, fizemos para o ensino médio, fizemos para
anos iniciais e agora vamos fazer para os anos finais também. Tem um material que foi desenvolvido pelo time da Filomena, que é o Avalia e Aprende, que já tem prontinho para a língua portuguesa e matemática até o 5º ano, e nós estamos fazendo também esse ano para o 6º ao 9º, e ele vem aí também para o ensino médio, que ele tem uma finalidade importante de responder uma pergunta. Tá bom, tem esse conjunto aqui de habilidades da base. Se eu tivesse que escrever em 8 linhas, no máximo, num parágrafo, o que o aluno tem que aprender ao final de cada ano, o que sintetiza a aprendizagem dele de língua portuguesa e matemática, está lá no Avalia e Aprende. A gente está chamando isso de descrições de aprendizagem. E depois tem um conjunto de sugestões de atividades avaliativas, tanto para diagnóstico quanto para avaliação formativa no cotidiano da escola, para ajudar vocês a irem acompanhando se essa aprendizagem está acontecendo ou não, né? E, por fim, o Reúna também tem um material específico para anos finais, de língua inglesa, que está sendo desenvolvido no âmbito de um projeto com o governo britânico, chamado Skills for Prosperity. Para anos finais e ensino médio, nós temos para os dois, o dos anos finais já está pronto, por isso que aqui já dá para ter mais acesso, mas ambos têm uma proposta de currículo, de como eu seleciono materiais didáticos, de como eu organizo atividades, e agora vem aí também um conjunto de pautas formativas para ajudar os professores a se formarem melhor, para poder ensinar o inglês e para a rede organizar as formações com os professores de língua inglesa. Além do Instituto Reúna, nesse projeto do Skills for Prosperity para anos finais, nós temos também a Nova Escola. E a Nova Escola, então, tem materiais, ela tem formação, tem os planos de aula que podem ser usados. Eu queria dizer para vocês, tudo isso no site do Instituto, né? Eu queria dizer para vocês, que eu vou abrir para perguntas, mas queria terminar dizendo que não tem milagre, né? Não é nome de filme, à espera de um milagre, porque ele não vai existir. É trabalho bastante organizado, bastante fundamentado, mas que precisa ter essa visão da coerência pedagógica sistêmica, de tal modo que nós possamos ajudar os nossos professores a implementarem de verdade a base. Só quando o SAEB começar a trazer resultados efetivos de aprendizagem, é que aí nós vamos ver que, de fato, a base cumpriu a sua função de melhorar a qualidade e a equidade na educação básica brasileira.